Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre matemática financeira. Na aula de hoje, vamos ver o conceito de dinheiro e seu valor no tempo. Vamos explicar a origem do dinheiro, os problemas solucionados com ele e também responder uma pergunta muito comum: o motivo do dinheiro perder valor ao longo dos anos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e vou acompanhá-los nessa aula sobre o valor do dinheiro no tempo. Vamos lá? Bom, pessoal, é importante a gente entender primeiramente a origem do dinheiro dentro da nossa sociedade, né? Então, como que funcionava antigamente, bem antigamente mesmo, tá, pessoal? Períodos até antes de Cristo aí. As pessoas não tinham moedas, cédulas, como a gente tem hoje, o cartão e tudo mais. Então, como é que elas faziam negócios ou faziam comércio? Eles faziam através de uma modalidade chamada de escambo. E no que consistia o escambo? Era você ter algum produto que você produzia, então vamos supor que você era um produtor de arroz, por exemplo. Então você estava lá produzindo seu arroz, mas você só tinha arroz. E aí você desejava, por exemplo, tomate. E aí você tinha lá o seu vizinho que era produtor de tomate. E aí o que era feito? Então vocês faziam um acordo onde você colocava uma quantidade de arroz em troca de uma certa quantidade de tomate. Então era uma transação, só que era uma transação direta de produtos. Tá? Então, quando as comunidades ainda eram muito pequenas, isso aí até que funcionava bem, porque ali cada um sabia mais ou menos o que produzir, então sabia a subsistência de cada um, então o negócio acabava acontecendo, as trocas acabavam acontecendo. Só que aí surgiu um problema. A sociedade foi crescendo, certo? A população do planeta começou a aumentar muito, e aí começaram a surgir uns problemas. Por exemplo, o produtor de arroz, ele queria tomate. Só que se o produtor de tomate não quisesse arroz, ele quisesse feijão, por exemplo, então aí o produtor de arroz tinha que encontrar um produtor de feijão para que o produtor de feijão quisesse arroz, para que ele trocasse arroz com o feijão e depois o feijão com o tomate. Imagine se isso aumentasse para 4, 5, 6, 10 pessoas. Começou a ter muita dificuldade no quê? Nos negócios. As trocas não começaram a ocorrer de maneira adequada. E além disso, né, se você trocava às vezes com alguém de um outro vilarejo ou de uma outra cidade, também dependendo do que tinha lá, você não trazia de volta outras mercadorias. Então o negócio acabou acontecendo, ter alguns problemas em relação a isso. Daí o que pensaram, né, na época, né, isso foi surgindo em várias cidades ou várias civilizações ali, várias populações em diferentes lugares do planeta. Eles perceberam que precisava ter alguma coisa em comum que todo mundo quisesse, que ninguém iria recusar. Né? E o que pensaram? Pensaram primeiramente em ouro. Então, o que eles fizeram? Fizeram pequenas moedas de ouro, ou era de prata, ou às vezes até moedas de ferro, tá? Porque era um material muito nobre, era muito escasso ainda na natureza. A gente não tinha grandes mineradoras naquela época. Então, ter ouro, ter prata, ter ferro, metal, era algo muito valioso. Então, ninguém recusava. Então, a ideia foi o seguinte: eu poderia sempre trocar meu ouro, minha prata, ou ferro, ou metal que eu tenha, por alguma mercadoria. Então essa pessoa que tem a mercadoria receberia esse metal e esse metal ele poderia trocar com qualquer outra pessoa, porque todo mundo imaginava que era comum, tá certo? Então como aquilo era muito valorizado, ninguém iria recusar. Então aí surge esse primeiro conceito de dinheiro, que era um bem que todo mundo desejava. Começou com ouro, depois prata e tudo mais. E aí a gente chegou na definição agora moderna do dinheiro, né? Que diz o seguinte, diz que é um meio de pagamento, na forma de moedas, células ou eletronicamente, obviamente que com o advento dos computadores, da internet, tudo que surgiu por aí, os meios de pagamento eletrônico facilitaram ainda muito mais. Isso virou basicamente um crédito que está no seu aplicativo do banco, ou o Pix que surgiu recentemente, né, com as transferências sendo feitas bem rapidamente, tá certo? Então ele pode ser feito também eletronicamente, e aí o ponto mais importante, que geralmente é controlado por uma instituição nacional. Então cada país, pessoal, tem a sua moeda. Tirando a União Europeia, que agora tem lá a moeda comum entre eles, né, que tem o euro lá que vale em muitos países, mas a grande maioria dos países do planeta tem uma moeda única. Por quê? Porque aí começava a ter problema também. Às vezes uma cidade não aceitava o ouro de uma outra cidade. Então aí a partir do momento que se unificaram como nações, eles criaram pelo menos um conceito de moeda controlada pelo Estado. Hoje está aparecendo também as criptomoedas, Bitcoin, que são coisas ainda não controladas, mas isso eu acho que nem entra no nosso escopo aqui. Vamos trabalhar com o dinheiro da maneira que a gente conhece, que é mais comum para toda a população. Então ele é uma unidade de valor controlada pela instituição nacional, no caso aqui do Brasil é o Banco Central, tá certo? E ele vale em todo o território nacional. Então, dificilmente alguma pessoa vai recusar o dinheiro que é a nossa moeda, que é o real.
né? Ele vai querer ser pago em reais, inclusive. Às vezes, dependendo do caso, pode acontecer alguma troca, alguma coisa, mas às vezes a gente sempre em produtos semelhantes, né? Quando tem, por exemplo, casa, que tem permuta de casa e paga a diferença. Então ainda existe um pouquinho de escambo aí, mas geralmente entre produtos semelhantes. Na prática, o que acontece mesmo é troca monetária, dinheiro aí sendo trocado entre as pessoas. E aí isso permitiu, pessoal, que pudesse fazer negócios, pelo menos primeiramente dentro do seu país, né, sem nenhum tipo de conversão dessas moedas. E mesmo agora, quando a gente vai para outros países, essa taxa de câmbio, essas modalidades de troca de dinheiro é feita muito rapidamente. Tem bancos que fazem, inclusive, isso de maneira eletrônica. O dólar, principalmente, que é aceito quase em todo o planeta, você já consegue trocar em caixa eletrônico. Você vai lá no caixa eletrônico e saca em dólar, né? Estão surgindo agora as contas eletrônicas em dólar também, que você, pelo seu aplicativo, você já converte seu dinheiro em dólar e aí você tem um cartão de débito em dólar, que você, caso faça uma viagem ao exterior, você pode usar. Então essas transações estão cada vez mais facilitadas para quê? Para que a gente faça negócio, que a gente faça transações aí no mercado, seja de ações, seja de investimentos, seja de imóveis, né? Então para facilitar esse tipo de troca, esse tipo de comércio. E aí isso acaba girando a nossa economia como um todo, né? Então essa é a definição do dinheiro, né, pessoal? O histórico que traz sobre ele. E aí eu vou trazer para vocês agora a questão do valor do dinheiro no tempo. Porque muita gente se pergunta assim, eu tenho dinheiro lá e vou deixar guardado. Antigamente o pessoal deixava guardado debaixo do colchão, né? Ou num cofre da casa, para que pudesse usar futuramente, daqui a alguns anos e tudo mais, né? Só que aí todo mundo falava, olha, toma cuidado com isso, porque o dinheiro acaba perdendo valor. O dinheiro que você tem hoje, você não vai conseguir comprar as coisas amanhã, né? E aí qual que é o motivo disso? Por que o dinheiro perde valor ao longo do tempo? Na verdade, pessoal, a gente tem que modificar um pouquinho essa frase. A gente não pode falar assim que o dinheiro que está aqui na minha mão ou o dinheiro que eu aplico no banco, ele vai perder valor. Na verdade, o dinheiro que perde valor é o dinheiro que a gente chama de dinheiro parado. Ou seja, aquele que você põe no cofre, aquele que você põe debaixo do colchão, esse perde valor ao longo do tempo, tá? E eu acho que quem presta atenção, principalmente nas contas bancárias, no aplicativo do banco, às vezes aparece uma rentabilidadezinha ali, você ganha alguns centavos, né? Rendimento automático do banco. O que é isso? É o banco corrigindo um pouco o seu dinheiro para que o dinheiro que está na sua conta corrente não perca valor, tá? E a ideia por trás disso são duas razões fundamentais que são importantes. A primeira delas, pessoal, qualquer dinheiro que você tenha, ele pode ser emprestado. Então, uma pessoa às vezes que não tem dinheiro pode te prometer pagar depois um dinheiro que você pode emprestar para ela, tá certo? Só que isso geralmente tem um custo, né? O preço de você estar emprestando o seu dinheiro, geralmente é um valor a mais que você quer receber. Então a pessoa que pega o dinheiro tem que te pagar a mais. Então lá no futuro, quando você recebe esse dinheiro do empréstimo, você tem que receber um valor maior, tá? Porque não faz muito sentido você emprestar no 0 a 0. Claro que se é um empréstimo de um dia, ou você pagou a conta de um amigo e ele vai te passar um Pix no dia seguinte, aí tudo bem, a gente sabe que é isso. Mas se você quer entrar à risca mesmo, empréstimos mais longos, principalmente no Brasil que tem taxas de juros elevadas, passou de um mês, pessoal, já começa a ter correções. Então vocês têm que ficar espertos quanto ao dinheiro que está sendo emprestado, tá? E a outra coisa que acontece é em relação ao reajuste dos preços dos próprios produtos. Porque a tendência é que esses produtos sempre aumentem de valor ao longo do tempo. Seja por aumento dos custos operacionais, escassez desses produtos, tá certo? A procura muito grande, então os comerciantes acabam aumentando o valor e aí começa a aumentar o valor dos custos também dele, então isso tem que ser colocado no preço. Então a inflação, pessoal, é um fenômeno que acaba ocorrendo que faz com que o dinheiro que você tem hoje, não necessariamente você vai comprar alguma coisa amanhã, tá? A diferença de valor, ela pode ocorrer, então se você guardar debaixo do colchão uma certa quantia, não necessariamente o que está lá você vai conseguir comprar algo daqui 10 anos, 15 anos, tá? Basta pegar, inclusive, questões importantes que a gente tem hoje, como o preço dos carros. Se você pegar lá nos anos 2000, o carro popular custava na faixa de 20 mil reais. Hoje está acontecendo na faixa de 60 mil reais. Só que se você olhar na proporção do salário mínimo, a proporção de quantos salários mínimos são um carro popular diminuiu. Então, na verdade, o preço aumentou de fato, só que, por outro lado, o salário mínimo aumentou numa proporção maior. Então, na prática, os carros ficaram mais baratos. Só que o valor financeiro elevado acaba assustando os olhos da pessoa, falando, nossa, aumentou 3 vezes, né? Mas tem que sempre analisar por essa questão. O dinheiro das pessoas valorizou ao longo do tempo? Se valorizou mais do que o preço dos carros, então o poder de compra dessa pessoa aumentou, né? A quantidade de vezes que ela precisa parcelar um carro aumentou, né? Aumentou esse poder de poder fazer isso. As residências não, os imóveis cresceram muito, né? Para quem está estudando aí principalmente transações imobiliárias,
aí sim a gente tem um problema sério, porque os imóveis cresceram numa taxa muito maior do que o ganho de renda da população. Então ficou mais difícil as pessoas conseguirem comprar imóveis por causa desse crescimento dos preços, tá? Até por causa desses booms imobiliários que ocorreram, tá certo? Então é isso que acontece com o dinheiro, pessoal. A gente tem que tomar cuidado para que a gente tenha sempre recursos ou maneiras do que o dinheiro que a gente recebe, seja das nossas compras, né, o nosso salário, perdão, ou coisas que a gente vai comprar no futuro, possa manter o mesmo valor do que a gente deseja, tá? Então tem dois conceitos importantes que todo mundo tem que prestar atenção quando estuda matemática financeira. Primeiro, pessoal, é o conceito de investimento, que é o quê? Você gerar mais dinheiro a partir do dinheiro que você tem. Então, seja você comprando algo que se valorize no futuro, seja você realizando um empréstimo para alguém para receber esse dinheiro depois, seja aplicação em algum produto financeiro, tá? Então, tudo isso faz o valor do seu dinheiro aumentar e você acompanhar essa desvalorização no tempo. E a ideia é, ou no mínimo, acompanhar ou valorizar ainda mais, porque aí lá na frente você tem um poder de compra maior, tá certo? E quem que é o nosso principal vilão aqui? É justamente a inflação. Porque se os preços começarem a aumentar muito, se o seu poder de investimento não cresce, você não consegue adquirir coisas que você deseja, tá? Todo mundo reclama às vezes de alta de preço de produto, o pessoal sente principalmente em supermercados, né? Puxa, meu salário não deu para comprar tudo que eu comprava 2 anos atrás. Esse é o problema do fenômeno da inflação. Os preços aumentam tanto que aí vocês têm que reduzir o que você comprava anteriormente para poder conseguir encaixar no seu orçamento. Tá certo? Então essa é uma aula bem introdutória, para vocês entenderem a ideia do dinheiro, de onde veio e tudo mais. E aí, pessoal, outros pontos 3 importantes que a gente precisa ter para que você aprenda matemática financeira. A gente vai seguir em aulas posteriores aí os conceitos de juros, de taxa de juros, né? E como o pessoal que estuda matemática financeira, quais são os principais índices que você tem que monitorar para saber se a economia está indo bem ou está indo mal. Se você vai trabalhar principalmente com isso, é importante que você conheça esses índices, né? E aí eu vou destacar 3 para vocês. O primeiro deles é a chamada taxa Selic, que é a taxa de referência da nossa economia. Então, dificilmente vocês vão encontrar taxa de juros menores que a taxa Selic. Por quê? É ela que é o mínimo possível aí que a economia está trabalhando. Porque a gente pensa que o melhor pagador que a gente vai ter é o próprio governo, né? Qualquer outra instituição ou pessoa tem mais risco do que o próprio governo. Então, a taxa de Selic é sempre uma referência, tá certo? O IPCA é o índice que mapeia a inflação. Então existe um contraponto aí entre Selic e IPCA para que a Selic sempre fique alta o suficiente para compensar o IPCA. Né? Então é por isso que a gente tem às vezes taxas de juros elevadas, para controlar a inflação. Porque se ela baixa muito e as pessoas voltam a consumir de maneira desenfreada, a inflação pode ficar muito descontrolada, tá certo? E por fim, um índice que é o chamado IGPM, que também é um índice de produtos, mas ele também é conhecido como a inflação do aluguel, né? Porque os contratos de aluguel, principalmente, são reajustados através do IGPM. Hoje existem algumas modalidades também que corrigem com o IPCA, mas na grande maioria ainda dos contratos de locação, o IGPM é o que corrige. Por quê? Porque aí o proprietário também quer receber uma quantia maior, então ele não pode ficar recebendo a mesma valor de aluguel por todo o tempo. Depois de um ano você tem que fazer um reajuste aí para justamente não perder valor do dinheiro ao longo do tempo. Então é por isso que existem os reajustes de preço, tá certo? Então monitorando esses 3 índices, pessoal, vocês conseguem ver como está a economia e como está o aumento e a redução do poder aquisitivo das pessoas, tá certo? Bom, para finalizar, pessoal, eu vou recomendar para vocês um podcast bem legal. A gente vai passar um trechinho aqui para vocês desse canal aí super legal que é chamado Os Sócios, né? Eles são um casal, né? O Bruno Perini e a Malu Perini, e eles justamente procuram informar as pessoas comuns sobre os conceitos básicos aí do nosso dia a dia. Então eles fizeram um programa bem legal a respeito da inflação. Como que ela funciona, por que às vezes ela dispara, por que às vezes a gente consegue controlar ela e reduzir, né? Tem um conceito que a gente não vai abordar muito aqui, mas é o conceito chamado de deflação ou inflação negativa. Isso também pode acontecer, redução dos preços, né? Então eles dão uma explicação bem didática para vocês, que eu acho que complementa bem o material que a gente explicou aqui para vocês nessa videoaula aqui. Tá certo? Esses setores. Então, querendo ou não, por mais que eles tenham criado trilhões de dólares, isso tem um impacto no final das contas, porque o dinheiro ele está representando bens e serviços numa economia. E se você cria muito dinheiro e você não aumenta essa quantidade de bens e serviços, então o dinheiro perde valor em comparação com isso. Mas não, a culpa nunca é do governo, é sempre do comerciante inescrupuloso. É legal explicar o porquê que o governo imprimiu tanto dinheiro, inclusive os Estados Unidos, né? Agora foi muito por causa da pandemia, né? Teve um monte de coisa, eles queriam ajudar ao, sei lá, fazer
pagar as pessoas mais pobres, né, ajudar, e aí não tinha dinheiro, então eles imprimiram. É super mais fácil, né? Imprimir entre aspas, né? Como é que é essa criação de dinheiro Pois hoje? acho que essa é uma parte importante, que é um pouco mais complexa até, porque... Porque o dinheiro é digital. Porque o dinheiro é digital, porque os bancos também criam dinheiro, eles criam a chamada moeda bancária. Quando eles fazem um empréstimo, eles estão efetivamente criando uma moeda bancária e que funciona como se moeda fosse, e isso impacta a inflação também. Então, entender toda a mecânica do processo de criação de dinheiro que é a chave. Bom, pessoal, e não se esqueçam que esse vídeo vai estar na íntegra em nossa plataforma, tá certo? Para finalizar, vou deixar uma frase importante aqui para vocês, né, pessoal, que eu acho que é o conceito mais simples da gente gerir a nossa vida financeira, né, que é nunca gastar o seu dinheiro antes de recebê-lo, né? E além disso, tem também nunca gaste a mais daquilo que você vai receber, né? Então é uma frase que parece muito simples do Thomas Jefferson, mas infelizmente nem todo mundo consegue seguir. Então isso acaba gerando endividamento e problemas para as pessoas. Tá certo? Chegamos ao final de mais uma videoaula com o tema O Valor do Dinheiro do Tempo. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Saiba Mais e vejo vocês nas próximas videoaulas. Até mais!